o seu jeitinho de crítico não pode te colocar em cima do muro. Julho de 2025 é decisivo. Superman já se prova um grande sucesso e a Marvel continua um esforço para se reerguer com um Quarteto Fantástico. Mas será que esse pode ser só um prenúncio do fim? De onde é que vem essa história de que a Marvel sempre vence? Como é que Superman pode mudar isso? E eu trouxe um crítico de cinema. Sim, daqueles que tem uma nota separada no Rotten Tomatoes, sabe como é? Para ter uma visão diferente sobre tudo o que está acontecendo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e esse vídeo aqui é diferente porque vamos falar mais sobre esse mundo de super-heróis que a gente adora, porém com a participação do PH Santos, que é um crítico de cinema, já com história aí em produção de conteúdo e que pode ter uma visão muito diferente sobre o que está rolando agora, tanto nos filmes quanto nas séries, tanto da Marvel quanto da DC. Esse vídeo também é quase que um embate entre um fã e um crítico, mas você vai ver como é que as coisas se desenrolam. Tire um momento para assistir o vídeo todo, deixar as suas opiniões aqui embaixo e já pode comentar também se gostar. Quer mais vídeos meus aqui com o PH ou com outras pessoas também, quem sabe? Deixa sua opinião aí. Você vai encontrar o canal do PH Santos com muitas análises e vai estar saindo um vídeo com a minha participação lá também. Mas eu ponho no finzinho desse vídeo, não esquenta não. Então vambora. PH, grande prazer te ter aqui, como você tá? Já estive melhor, na fase 2, 3 talvez, mas tô bem. Pera aí, então você quer dizer que agora tá tudo bagunçado? Tem um cabarezinho acontecendo. Vamos investigar aqui por um ponto de vista diferente. O que você acha do cenário de super-heróis de hoje pro futuro, assim? Exatamente. Tem uma coisa acontecendo agora que é muito importante. Agora no mês de julho de 2025. Que é um mês que vai contar com a estreia de Superman e Quarteto Fantástico. Então eu queria saber de você, PH. Superman versus Quarteto Fantástico. Qual você acha que é a melhor coisa que pode sair disso? E qual você acha que é a pior coisa que pode sair disso? Tá, deixa eu organizar. Eu acho que a melhor coisa que pode sair dos dois, elas são iguais. Ela é igual, melhor dizendo, que é ruptura. E quando eu falo com ruptura, é olhar para modelo recente e criar uma alvorada disso, isto é, um novo amanhã disso. À altura da gravação desse vídeo, nós estamos antes de Superman e Quarteto Fantástico, do lançamento, e eu vi 30 minutos do Superman. Porventura, eu comecei a me envolver com esses dois filmes de um jeito que eu não gosto, que é antes do filme. E eu me vi altamente empolgado. Olha só! O Quarteto Fantástico, eu vi um Snake Peek, que chama, né? É um conteúdo que é mais do que um trailer, mas ainda é um trailer. Mas ele é acima de um trailer. Me cativou, a trilha sonora me pegou. Eu voltei pra casa escutando a música Fantástico e em loop, sabe? Eu fiquei emocionado com aquilo ali. E o Superman, esses 30 minutos também me cativaram bastante. Eles dão, em termos promocionais, um pouquinho dessa venda de ruptura. Quarteto Fantástico, a gente vai fazer um pouco do que a gente fez, mas a partir de outra linha, a partir de outra pegada, com a outra estética. Lembra um pouquinho, talvez, WandaVision, que estava no universo muito fechado. Mesmo diretor, inclusive. Mesmo diretor. Mas também faz a gente se conectar com os quadrinhos da época ali do quarteto. Assim como Superman, que é um filme que é no presente com a estética do passado. As roupas do passado, o figurino do passado. Eles usam smartphone, mas vestem alta costura, por exemplo. Olha só como é estranho. É uma ruptura que olha para o passado. E é isso que eu espero que eles façam para que o caminho que vier depois, ele venha a ser mais fácil de se pavimentar. Então, se você vai pendurar outras coisas nesse caminho, que seja a partir dessa ruptura que foi feita. Eu não tô dizendo que é um reset, não tô dizendo que é resetar a Marvel, não é isso é impossível, creio eu. Mas, que não seja resetar, mas que seja abrir uma porta e dizer, galera, é por essa porta. Mesma coisa do Superman. E para finalizar essa primeira pergunta, pros quadrinhos, Superman é um dos primeiros, né? E Quarteto pra Marvel tem esse peso de pioneirismo aí. Então, por que não eles a fazer isso? Por que não eles? As duas obras definiram o que sustenta a DC e a Marvel até hoje, né? Porque o Superman iniciou super-heróis de quadrinhos, então definiu tudo pra todo mundo, né? Mas iniciou o universo super-heróis da DC. E o Quarteto Fantástico iniciou o universo compartilhado dos heróis nos quadrinhos. Então, sem dúvida, é muita coincidência mesmo ver que, coincidência ou não, né? Que esses personagens tão importantes e tão definidores
para cada marca, né, estejam com um papel também tão fundamental nesse momento tão crítico dos super-heróis nos cinemas. O sucesso ou fracasso dos conceitos apresentados por eles que pode definir o futuro, né, no fim das contas. Tem um livro, não sei se você chegou a ler, se chama Pancadaria, o nome desse livro. Ele é sobre os bastidores da Marvel enquanto editora, tá? Década de 90, por ali. E tem uma frase que eu nunca vou me esquecer, que é o Stan Lee, ele abre aspas pro Stan Lee, dizendo assim, o cara perguntando qual é o grande problema que a DC não consegue acompanhar a Marvel. Porque a Marvel, ela isso nos quadrinhos, década de 90. A Marvel colocava um monte de super-herói na capa, e aquilo ali vendia como água. E aí a DC começou a colocar um monte de super-herói na capa, e não vendia tanto. Só pra dar um contexto aqui, rapidinho, pra te ajudar, é que eu tenho certeza que vai ter gente no comentário e falar, que isso, a DC sempre vendeu mais. Mas assim, fatos, números, tá? DC dominou ali na Era de Ouro. Chegou a Era de Prata. Teve Quarteto um período Fantástico, ali. Homem-Aranha. Aí a Marvel começou a nadar de braçada em termos de vendas de quadrinhos. Aí realmente não teve pra ninguém. Muito obrigado. E era uma editora muito pequena, a Marvel. Comparado, inclusive, à DC, nossa. E aí perguntaram isso pro Stan Lee, né? E aí o Stan Lee respondeu, deu esse contexto e disse assim, eles acham que é a quantidade de coisas que a gente coloca na capa. Mas não é. É o fato de que quando a gente tá indo, eles ainda estão... quando a gente tá voltando, eles estão indo ainda. Ou eles fazem do jeito deles, olha isso, porque o que a gente tá fazendo é do nosso jeito. Nossa, sensacional. Isso coube tão bem, né, na fase pré-James Gunn na DC. Concorda comigo? Nossa, demais. Os estúdios todos querendo copiar a Fórmula Marvel, né? Porque em que momento que a DC decidiu que não tinha que contratar mais Christopher Nolan pra fazer filmes tipo The Dark Knight? Em que momento? No momento que a Marvel lança o movimento MCU e assim sucessivamente. Aí agora vem algo que poderia ser um pouco de universo compartilhado, por conta da ideia do James Gunn, esse elo, que um anel para todos dominar dentro da DC, mas a Marvel parece que já tá indo pro outro canto, fazendo séries unitárias... Enfim, essa confusão. Indo pra síntese, né? Se eles encontrarem cada um o seu caminho, independente de qual seja, se eles pararem de se olhar, de se espelhar, independente da sua origem, se você é pró-DC, pró-Marvel, ou seja, o quão enviesado você tá, eu acho que há muito mais chance de dar certo do que qualquer outra coisa. Acho que há mais chance dessa crise ser diluída e a gente ter um futuro próspero pros filmes de quadrinhos, olhando não para empresas, olhando para o movimento estético filme de quadrinhos. Pô, que maravilhoso. Em quem ganha somos nós. São os fãs e os críticos. Se a gente for colocar essa divisão aqui... Eu acho que essa divisão ela é interessante ser debatida. Os críticos, eles ganham muito com o filme de quadrinho. A cinefilia, o amor do sujeito pelo cinema, ele nasce do Curtindo a Vida Doidado. Tô falando do sujeito dos anos 90. E hoje, esses filmes, eles estão no cinema de quadrinhos. Então, hoje, grande parte da cinefilia, que um dia será esse sujeito chato pra caramba que nem eu, nasce no universo dos quadrinhos no cinema. Portanto, é muito bom pro crítico de cinema que os filmes de quadrinho, eles tenham o tamanho que um dia tiveram. Porque é a formação daqueles que um dia a gente vai conversar sobre outros assuntos, sem esquecer aqui desses daqui. Para adicionar esse lance aí de crítica versus fã, uma coisa que eu acho que muita gente não se liga é que um crítico de cinema, ele vai ter uma opinião mais embasada, ele vai conseguir fazer conexões que pessoas que não estudam cinema mais a fundo não vão conseguir fazer. Mas, no fim das contas, é uma opinião como de qualquer fã, não é? Não é como se o crítico estivesse desenhando uma verdade absoluta que tá querendo combater tivesse interesses escusos com a opinião dele. Nem faz sentido. Porque muitos dos tais interesses escusos que dizem ter a crítica é anti-cinema. Não faz sentido, pô. É tipo o árbitro de futebol que odeia futebol. Não faz sentido. Ele começou a arbitrar futebol porque ele gostava de futebol, muito provavelmente. A origem, Miguel, é a mesma, mancho. É uma paixão, cara. A emoção que é utilizada de maneira diferente. A emoção que tem um dimmer, sabe? Um dimmer de luz. É como se o crítico tivesse que andar com esse dimmer. Ele tivesse que dimmerizar a emoção. Putz, aqui eu não posso deixar vazar tanto isso, porque senão, sei lá, de certa forma vou corromper uma argumentação que eu tô tentando construir. E o público não pode dimerizar a emoção, ele tem que ser essencialmente emocionado. E o crítico também tem que entender a emoção do público.
E tem que analisar também a partir um pouco da emoção do público, porque faz parte. Como diz o Bourdieu, desculpa citar autores, mas o observador dentro de um museu é tão relevante quanto a obra que é observada. Eu queria continuar aí nesse embate Marvel-DC, porque já deu pra reparar uma coisa aí, que a DC com James Gunn no controle criativo tem um estilo diferente de anunciar as coisas. Ele vai soltando os pedacinhos no X, né? Desmente os fãs, desmente rumores, muito mais ativo, muito mais próximo, enquanto a Marvel tem, né, ainda esse comportamento de anunciar as coisas um pouco mais distante, tornando os anúncios algo grandioso. Você vai anunciar um elenco, não é um tweet, é uma live de várias horas, mostrando o elenco. A fase 5, tá tudo lá. Enquanto o James Gunn anunciou de forma bem acanhada ali os próximos projetos, já mudou um monte de coisa, não fez mais nenhum anúncio para anunciar. Muda os títulos ali, acolá. Exato, o título muda e ninguém fala nada. Então, assim, o que você acha dessa diferença de anunciar dos dois estúdios? Você acha que um estilo é mais positivo que o outro? Enfim, qual o impacto desses estilos de anúncio? Eu acho que é um movimento comum de marketing, mas em algum momento os dois planetas vão se realinhar. Um vai descer e o outro vai subir. Desculpa o trocadilho com a DC. E aí eu tô falando de pompa. Eu não tô falando de qualidade, não é isso que eu tô discutindo. Eu tô discutindo marketing e mercado. É isso que eu tô discutindo. Polêmica! Mas eu acho que um vai começar a ser um pouco mais sóbrio, enquanto o outro, meu amigo, se Superman der certo, não tem como ser acanhadinho com o que virá depois. Não tem como, ele vai deixar... Os acionistas da Warner vão deixar essa boa passar? Eles estão trazendo Harry Potter de volta pra gritar alguma coisa. Eles estão tentando trazer Seus Anéis de volta pra tentar gritar alguma coisa. Eles vão deixar passar? Não vão. Faz total sentido, né? Realmente. Eles se dando conta no momento em que estão em relação aos fãs, né? E colocando os pés no chão. Realmente. Agora você acha que essa concorrência, vamos supor, deu certo, deu tudo certo. Aí a Marvel contra a DC no cinema de novo, as duas empresas produzindo com força. Você acha que isso é positivo ou vai enfraquecer o mundo de super-heróis no cinema? Se elas estiverem correndo uma de frente para outra, o resultado é óbvio, vai se chocar e os dois carros vão sair da pista. Tentando se imitar. Isso não daria certo. A DC tava tentando, de fato, imitar a Marvel, mas imitar o quê? Porque a Marvel também não tava sabendo o que queria ser. Então a DC tava imitando o quê? Um fantasma. E eu acho que ainda são dois pilotos que correm pela mesma escuderia, porque eu acho que é tudo farinha no mesmo saco. Isso não é pejorativo do que eu tô falando. É porque eu acho que fala pro mesmo público. Nuances desse público, mas o público é o mesmo. Enfim, se resolverem, se aceitarem correr lado a lado, a chance de longe é maior, ainda que não seja o estouro que eu estou esperando que seja. Enquanto você tava falando aqui, eu até pensei no seguinte, que isso tem muito a ver com o fato das empresas verem filme de super-herói como a mesma coisa. Filme de super-herói é tudo igual, então tem que seguir esse formato. Se eles perceberem que super-herói não é como faroeste e pode ter super-herói em filme de drama, em filme de comédia, mas comédia pra valer. Filme de horror, filme de ação, de drama, de suspense, não é? Então, se cada um seguir essa ideia de que o super-herói é só um elemento ali, eu acho que todos têm a ganhar, né? Cada um seguindo o seu caminho, como a própria comparação que fez com os quadrinhos. Né? Pra demonstrar porque não faz sentido, inclusive para o fã, ficar nessa comparação estética entre DC e Marvel, mas sim solicitar das suas bandeiras que sigam os seus caminhos, apesar de que um dia tiveram que se responder. Ele faz parte disso, tá? Dizer que o fã não faz parte disso é loucura. Dizer Tivemos que o fã... exemplos fortes, né? Pô, dizer que o fã, ele não... Como é que eu posso dizer? Não tem voz. Que ele não tem voz a ponto de gerar tendência, aí é você excluir uma das coisas mais importantes da sociedade, o sujeito social. E o sujeito fã de quadrinho, se ele traça um embate, por que as empresas não vão comprar? Se essa retórica faz sentido, então o contrário também tem que fazer sentido, né? Ou seja, se o sujeito fã de quadrinho não comprar a briga, não tem por que também as empresas comprarem, e aí sim, trilham-se os caminhos. O mercado sempre se alimenta da tendência que vem de baixo. E depois vende como se fosse uma tendência criada por si mesmo. Não à toa existem os termos Pink Money, Black Money, etc. Bem interessante essa colocação, né? As pessoas em busca de identidade levantaram uma bandeira, as marcas compraram essa divisão. Hoje, eles ganhariam usando essa divisão do ponto de vista criativo e não do ponto de vista comercial. Perfeito.
Não pra dividir a audiência, porque a audiência é em suma a mesma, mas pra saber orientar a sua história com seu próprio caminho, né, e etc. Chega de Marvel vs DC, vamos falar da Marvel. Tá aí com os próximos Vingadores marcados pra estrear, os filmes estavam sendo filmados aí, ainda estão sendo filmados, se eu não me engano, só que agora tá em estúdio, então não tá vazando muita coisa. Cuidado com o que você vai perguntar, porque eu não sei de nada, tá, do que tá ocorrendo. Não, o que eu vou perguntar é o seguinte, esses filmes dos Vingadores, eles estão planejados, isso aí não é muito segredo, de que estão planejados para ser um reinício, né? Não necessariamente um reboot, mas os diretores já falaram em entrevista que eles estão contando uma história de início, enfim. A grande esperança pós esse início são os X-Men. Tem até a data aí separada e tudo mais. Agora eu quero saber de você. Você acha que os X-Men, que tiveram filmes na Fox e tal, agora voltando para Marvel Studios, que vai ter liberdade de trabalhar com esses personagens que carregaram a editora nos quadrinhos, né, junto com o Homem-Aranha. E salvaram a editora por conta da venda dos direitos também. É bom que se diga. Exatamente. A Marvel vendeu os direitos por desespero e o que compraram foram os que mais vendiam, né? Os que mais chamavam a atenção. O X-Men, principalmente. Saiu Quarteto, nessa. X-Men, Homem-Aranha, Hulk foi também. Sim. Tem mais alguma outra. Motoqueiro Fantasma, Motoqueiro, Blade. Blade. Agora, você acha que os X-Men são a salvação mesmo da Marvel? Ou pode ser um grande tiro no pé, vocês não souberem lidar? A Marvel eu acho que ela tem um puta de um desafio, que é trabalhar... Hoje ela tá como se tivesse um grande arquipélago, sabe? Assim, várias ilhas que eventualmente conversam, porque fazem parte do mesmo arquipélago, e que tem que criar uma rota comercial para que todas as ilhas elas sobrevivam. Mas, primeiro de tudo, elas têm que sobreviver, essas ilhas, de maneira individual. Se elas não sobrevivem de maneira individual, elas não servem ao grupo. E que que ilhas são essas, né? Existe a ilha Seriados, que eles precisam se encontrar e falar uma linguagem muito específica, que você olhe e diga, eu curto assistir os seriados da Marvel, talvez nem curta tanto ver os filmes, por exemplo. E os filmes, eles precisam se encontrar de tal maneira que talvez algumas pessoas cheguem à conclusão de que, eu vejo só os filmes, não vejo tantos seriados. Aí dentro dos filmes, existem várias outras ilhotas. Assim como Vingadores é outra ilha, porque isso que você me fala me leva a crer como Vingadores se tornou maior do que Marvel. A marca Vingadores, estou falando de marca. A marca Vingadores no cinema, eu acho que ela foi a marca responsável por fazer a Marvel furar aquela bolha que eu falei. Porque os filmes unitários, ou eles eram conectados aos Vingadores, ou tanto faz. O grande chamariz que conectava tudo era acabar em uns Vingadores, era isso. E foi Vingadores que fez, meu amigo. Miguel, falava-se de outra coisa relacionada à cultura pop em Vingadores Guerra Infinita, assim? Tinha outra coisa? O que teve naquela época, assim, no mundo? No mundo, o que aconteceu? Se teve, não lembro. Às vezes eu me deparo com um filme assim, caraca, foi quando que esse filme saiu mesmo? Foi em 2019. Coitado. Foi um ano de Vingadores. Triste. E só se falava em outra coisa, não nesse filme. Entendeu? Foi a marca Marvel ou Vingadores? Pergunto de novo. Tanto é que agora a Marvel tá recuperando a marca Vingadores, né? Reutilizando, melhor dizendo. Pra se salvar, né? Ou seja, e aí vou concluir. Será que ela consegue construir uma marca própria tão forte quanto um dia foi Vingadores? Não precisa ser tão forte quanto um dia foi Vingadores, tá? Reiterando o que eu tô falando aqui. Será que ela consegue solidez na sua própria marca? Porque se ela não conseguir solidez na sua própria marca, não adianta vender eles dentro de um universo compartilhado, seja o que for. Será que as séries, esse mundo mais mágico que as séries estão construindo, de certa forma mais urbano também, conseguem construir a sua solidez? Porque se não construírem, eles são amorfos, eles não pertencem nem ao cinema, nem a esse universo, eles pertencem ao que? A nada. A Miss Marvel, ela não tem peso no cinema e nem nas séries. É um limbo. Ela poderia estar andando em todas as séries, dado o carisma que teve a personagem, principalmente nos primeiros episódios. Tentou subir de divisão, foi pra primeira divisão, voltou pra segunda. Coitada. Irmã Velânia é maravilhosa. Mas por quê? Porque as séries não construíram essa solidez de identidade. Assim como Vingadores construiu, teve que se desfazer, e aí os filmes não tinham mais solidez. Eles estavam debaixo de qual guarda-chuva? Eles reverberariam em quê? No próximo Vingadores? Mas que próximo Vingadores? A ponto de ter um Vingadores dentro dessa fase e não parecer Vingadores, que é o Thunderbolts. A falta de Vingadores prejudicou a conexão do universo, e com isso prejudicou o universo em si. E aí eu vou buscar a mesma coesão para responder X-Men. Qual é o sucesso de X-Men? Se fazer quanto marca X-Men, não como universo compartilhado, não como alguém que quer descambar em Vingadores, não como alguém que quer descambar na TV, não como alguém que quer descambar em Quarteto Fantástico, sei lá.
coloque aqui o que você quiser. Essa sua colocação aí é maravilhosa. Eu não sei se complementa isso que você tá dizendo, mas enfim, no universo da Fox, né, tinha filmes derivados, mas X-Men era meio que o feijão com arroz. Eles não era um filme crossover, não era um grande filme. Você lembra que teve uma época que eles anunciaram um monte de filme, nem todos se cumpriram? Eles anunciaram um X-Men verse, tipo Magneto, Xavier, Magneto, Gambit. Aí teve o do Wolverine, aquele terrível. Eu acho que só saiu o Wolverine. É daquele, do projetão só mesmo, né? Tanto que foi o projeto Origins. Exatamente. Ia ter Magneto Origins. Era Magneto Origins, aí Xavier Origins, se não me engano. Alguma parada assim. Eu lembro, longínquo assim, posso estar errado, mas teria um do Ciclope até. Esse aí eu não tô recordando, mas pode alguma ser. coisa assim. Mas tinha uns 4, 5 filmes aí que seria um por ano. E aí eles voltariam a X-Men. Pra construir X-Men. E é justamente essa construção que você comenta que faria a diferença agora pra marca X-Men. Usar X-Men não como um feijão com arroz que vai acabar em Vingadores, mas sim como um prato principal. Que várias coisas vão convergir no X-Men lá. E aí a marca vai ter não só Vingadores, como uma marca gigantesca, mas também X-Men. E pensando o baralho, mas olha como isso sincroniza perfeitamente bem. Esse filme vai descambar em quê, meu bem? Vingadores. Então é um filme relevante. Se X-Men conseguir, isso eu tô falando senso comum do público, tá? Não tô falando eu. É o senso comum. Se X-Men construir essa marca tão sólida quanto, não tô dizendo tão forte, mas tão sólida quanto o Vingadores um dia foi, a pergunta vai ser, esse filme descamba em quê? Lá no filmão do X-Men. Tem um calibre pra isso, hein? Opa! Se for considerar a história dos quadrinhos, tem até mais calibre do que Vingadores. Esse Riri Williams aí, essa série, Coração de Ferro, descamba em quê? No cinema? Não, já vimos que não rola. Na saga do Mephisto. Opa. Se soubesse disso. Entendeu? Ia mudar uma percepção. A próxima série, sei lá, descamba em quê? Faz sentido eu assistir. Sim. Tem um filme que eu comento aqui muito no canal que é impossível a Marvel não fazer. Alguma hora a Marvel vai fazer. Pode ser no desespero ou pode ser no seu auge. Que é Vingadores versus X-Men. Já é um arco conhecido, famoso dos quadrinhos, como vários que a Marvel adaptou. Vingadores e X-Men são marcas muito fortes. Botar uma contra a outra é lógico, do ponto de vista mercadológico. Então, se eles forem capazes de serem pacientes e construírem a marca X-Men, como você sugeriu, o impacto disso... Agora caberá da Marvel, e aí eu não sei se o Kevin Dubonnet ele vai conseguir ter essa estrutura, até porque eu acho... Vai sim, ele assiste meu canal aqui, ele vai pegar a ideia. Ele assiste meu canal também, ele já mandou uns e-mails pra mim, assim. Pronto. Brincadeiras à parte, é porque eu acho que X-Men fala coisas diferentes de Vingadores, sabe? E eu acho que os heróis mais urbanos ali também, onde estão as séries, seja o que for, eu acho que também falam coisas diferentes pra públicos diferentes, assuntos diferentes. É difícil você vender essa ideia de segmentação para depois haver uma convergência. Dá até para segmentar de acordo com o nível de ameaça com a qual cada núcleo lida. Multiversal, social. Exato. Teve um momento que os quadrinhos eles conseguiam se corrigir com o trem em andamento. E eu acho que ainda dá com relação ao cinema para fazer o que um dia os quadrinhos fizeram. Tô falando com relação ao universo, tá? O problema é que quando você começa a corrigir com o trem em movimento e você começa a errar muito, como os quadrinhos fizeram pro final dos anos 90, uma coisa é inevitável. A destruição para haver um renascimento. Que é quando começa o tal dos reboots. Reboot de universo, não de histórias específicas. E aí eu acho que com a onda reboot é quando os quadrinhos eles se perderam muito, pra mim. Tô falando pra mim, PHzinho. E isso pros dois, eu tô falando Marvel e DC também. Novos 52, Rebuff, isso aqui. E aí tem o grande desafio da Marvel. Se ela der com os burros na água a partir de Quarteto e depois der com os burros na água com a entrada de X-Men e der com os burros na água com essa volta dos Vingadores, só vai restar uma solução. O reboot. O rebrand geral. O primeiro pode até dar certo. Público novo, a geração muda, a gente já vai estar falando de 20 anos, mais ou menos, de onde tudo começou, e aí é uma nova geração. Hoje, antes as gerações eram a cada 30 anos, hoje já tá 20. Por conta da pandemia, isso foi super abreviado, né? A gente tem uma subgeração. No meio de um pulo geracional, a pandemia quebrou essa geração em duas. Então, muitas coisas que pré-pandêmicas estão voltando como moda nova. E também é uma geração mais precoce, por conta do TikTok, Instagram, a velocidade das coisas aumentou. Mas por que eu tô querendo dizer isso?
isso, porque como tem um salto geracional, então o primeiro reboot faria sentido. É um caminho também. É um caminho, porém, que eu, como testemunha desse tempo, e lembrando, eu sou um sujeito de quase 40, e como sujeito de quase 40, 10 anos pra mim faz pouca diferença pra quem tem comparação com quem tem 20. Com quem tem 20, 10 anos é metade da vida. Com quem tem 40, 10 anos é um quarto. É um pedaço de pizza, entendeu? Então, pra mim, e acredito que pra sua geração também, a gente vai olhar e dizer assim, puta merda, me dediquei aqui, cara. E aí vão rebootar, vão zerar. Aí a gente vai se tornar os velhos chatos. Agora, se você pensa no cara que se dedicou 5 anos pra esse universo, um reboot é tranquilo. Um reboot foi dobrar a esquina. Então é um caminho que também a Marvel pode escolher, cedo ou tarde. Reboot total, né? Não gosto, mas também é possível. Eu acho que ainda dá, como você bem disse, né? Ainda dá tempo de corrigir. É o ou vai ou racha, de fato, da Marvel, né? Vou pra última pergunta já. Tá. Mas antes eu queria que você falasse um pouco do seu livro, né? O que você traz pra nós, seu PH? Sim, falo. Cara, eu tenho esses 2 livros publicados, que na verdade são 3, é porque o terceiro ainda não chegou para mim, apesar de já estar chegando para o público. É o Casa do Dragão, sobre a primeira temporada, e tem um sobre a segunda temporada, e o Andor, sobre a primeira temporada de Andor. São os roteiros que eu faço por episódio, com alguns textos a mais, e aí eu converso ali como se fosse um guia para você assistir e ler ao mesmo tempo. E eu tenho meu livro de contos, que é os 2 contos, é um livro duplo. Se você vira de cabeça para baixo, ele vira outro livro. Então é o Febre e o Atire-se. O Atire-se é sobre uma arqueira indo numa missão, e essa missão atinge ela de uma maneira que ela não esperava. E a gente tem o Febre, que é a história de uma espada contada por ela mesma. É uma espada que nasce com seu mestre até ela virar um reles objeto dentro de um museu. Tá aqui, esse é o Febre, e o Atire-se são contos bem pequenininhos nesse livreto, ó, tamanho de uma mão. Muita gente fala, não tenho um tempo de ler, não tenho um costume de ler, tá aí a chance de começar aí, ó, o livro do PH. Você mata isso aí em uma sentada. Se você não entender nada, no final tem um texto meu explicando. Então tá tudo certo. Matou a cobra e mostrou o pau, porque entregou a obra e ainda analisou a obra. Ainda analisei, é o crítico, né? Ele não consegue, ele não se segura, né? Ele tem que falar mais do que deveria falar. phsantos.com, você acha tudo. Última pergunta, PH. Essa aqui, o seu jeitinho de crítico não pode te colocar em cima do muro. Você adora, depende. Não sei se fizer isso aqui. Não, quero PH apostando. A gente tá na era das bets, né? Então, ok, vou embarcar nessa. Cuidado pra não cair na CPI. Aqui a gente não faz. Aqui a gente não faz campanha de bet, não. Mas vamos pra cima. Os filmes de herói, olhando o panorama atual, não, no momento que estamos gravando aqui, não assistimos Superman, não assistimos Quarteto Fantástico ainda. Mas com base no que você está vendo, os filmes de super-herói vão acabar? O que você acha que vai acontecer? Não. Acaba não. É um movimento muito forte. Se os filmes de máfia que foram exauridos não acabaram, ainda surge uma série de máfia ali acolá, um filme de máfia ali acolá, e ainda surge, veja, Sopranos, né, família Soprano, ela surge no auge do desgaste da série, dos filmes, das produções de máfia. E ela se torna ainda uma das maiores séries da história, se não há. De certa forma, o Breaking Bad também não. E também é uma das grandes séries. Mas enfim, se esses filmes eles não chegaram ao fim, eu acho que dificilmente quadrinhos chegará. O quadrinho vai acabar, sei o quê. A gente tá falando de filme de quadrinho desde a década de 60, macho. Alguém, nos anos 80... tava discutindo o próximo filme de quadrinhos, é porque os tempos eram outros, a velocidade era outra, mas tava. Foi um bafafá o 4º filme do Superman. Uma confusão na mídia. Os que amaram, os que odiaram. Os que já diziam é o desgaste do gênero, outros que diziam o gênero de fantasia apenas começou. O gênero de fantasia. Lembrando que o gênero de fantasia vai ter boom em 2002 com Seus Anéis. Eles estavam discutindo desde a década de 80. A gente já tá há tanto tempo com o filme de quadrinhos acontecendo em tela, na telona, melhor dizendo. Agora que o filé mignon chegou, vai acabar? Não vai. Ainda mais na era onde a indústria rói o osso até a última molécula dele, não vai acabar. Pelo contrário, há uma tendência, médio prazo, de haver uma nova potencialização, como um dia aconteceu lá, eu tô falando a 2015, pode ser? 2016, vou pegar esse recorte aí, dessa profusão. Agora, se isso vai ser benéfico ou não, aí eu não vou te entregar essa aposta. Essa futurologia eu não consigo. Mas, levando em consideração como as coisas são cíclicas, e repito, nós tivemos uma geração que foi partida ao meio, daqui a pouco a gente vai ver essa moda chegar ao auge novamente,
O que virá após esse auge, não faço a mínima ideia. Se será um auge benéfico para quem um dia esteve lá no primeiro auge, também não sei, mas assim como a moda, cíclica é e voltará. E pode ficar tranquilo que você vai ter trabalho por mais uns 20 anos. Eita, nós, e eu pensando em me aposentar, não dá? Não vai dar tempo? Você é escravo do conteúdo, assim como é. Pô, excelente, ótimas observações. Inclusive, só adicionando, isso tudo, toda essa história de heróis no cinema, sem contar em outras mídias que também eram relevantes em sua época. Televisão, quando começou a ganhar espaço, o rádio antes da televisão ter espaço. Então, sabe uma série que referencia... Uma série bem esquecida que referencia muito essa época do rádio com super-heróis? A série da Agente Carter. Ah, sim, pode crer. Pô, eu não me lembro muito da série dela, eu lembro mais do curta. A série, ela contava a história do Capitão América por novelas de rádio, e isso criava um elo com a história da mulher que estava tentando se sustentar sem o amor dela e tentando fazer missões com o pai do Tony Stark, né, naquele mundo, naquele universo. E as histórias de rádio é que faziam esse elo com o mundo que ela não poderia mostrar porque era série da ABC e não necessariamente da Marvel. Pô, muito bom um papo, muito esclarecedor. No fim das contas, eu fui buscar uma opinião divergente e a gente tem muita coisa em comum, né? Como é que o fã e o crítico tem tanta coisa em comum assim, PH? Quem explica? Se você quiser, a gente pode resolver num ringue. Muito obrigado, PH, pela participação. Muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer enorme ter aqui você no canal Miguel Loquia, junto com os Loquias. A continuidade ou o retcon desse papo você encontra aqui na descrição no vídeo que eu fiz com o Miguel lá no meu canal. E aí, já que você foi lá no meu canal, aí você fica mais uns 2, 3 vídeos e vê qual é. Se não prestar, joga fora. Se gostar, divide com mais alguém. Muito bom, valeu, PH. Comenta aqui se você gostou do papo. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir, inclusive o vídeo que eu participei lá no canal do PH. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.